Oi, pessoal, começando mais um M, e meus companheiros aqui estão rindo, porque a gente, numa tentativa anterior aí de iniciar, eu falei, em vez de começando, comendo, então já estamos no take 35 já, tentando começar esse programa. Então, vamos começar o programa hoje apresentando primeiro o nosso convidado, Bruno Barros. Ele é mestre, vou ver se eu consigo falar direito esse Gochu, um conjunto de técnicas orientais que ele vai explicar aqui para a gente, palestrante de Mindfulness, não sei se eu falei certo também, morou na China, representa uma escola chinesa de 400 anos aqui no Brasil, e, enfim, tem muita história bacana para contar. Agora, antes de começar a perguntar, sabatinar o Bruno, eu queria que os meus companheiros de programa aqui dessem o seu alô e a gente cumprisse aquele nosso manual do YouTuber. Teremos 400 anos de sabedoria aqui nesse programa e isso só é possível graças a você que se inscreveu nesse canal, para você que deu joinha e ativou aqui as notificações para você saber sempre quando a gente sobe vídeos novos com convidados de garbo e elegância aqui como o Bruno, não é mesmo, meu caro Márcio? Sem dúvida nenhuma. E continua mandando para a gente aí aquele comentário sensacional, pedindo aí sua pauta, dando aí algumas dicas, porque para a gente é muito importante a gente saber o que você quer, o que você quer ouvir, o que você quer saber. Né? A gente está trazendo pessoas de diversas áreas, todas elas de altíssimo nível. Aqui não tem meia boca não, meu amigo. Aqui a gente só traz gente lá do topo. Então, se você quiser aí ter conhecimento sobre alguma outra área que a gente ainda não tenha abordado, por favor, se manifeste, porque a gente não tem como adivinhar. Bote a boca no trombone, meu amigo. Verdade, é verdade. Bom, então vamos aqui dando bem-vindo, Bruno Barros. Gostaria muito que você, primeira pergunta aqui, já explicasse, né, para a gente o que se trata o Gochu, se é assim que se pronuncia, e seja muito bem-vindo. É um prazer aí recebê-lo. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, gente. Obrigado pela recepção. Me sinto privilegiado de estar aqui no meio de vocês e desse hall de ilustres convidados. Realmente é um privilégio para mim. Muito obrigado. Então, o Goshu é um compêndio, né, de artes milenares chinesas, né, que abrange, né, a arte marcial, que é o Kung Fu, para as práticas meditativas, né, que é o Nian, que é o Mindfulness chinês, e também as práticas terapêuticas, né? Vocês devem conhecer a acupuntura, né, a moxa bustão, né, essas práticas da medicina tradicional chinesa. E eu venho, então, já há 25 anos caminhando nisso, né, e como o Sandro disse, né, tive a oportunidade de me formar na China, né, faço esse paralelo, né, o máximo que eu posso, trazendo e levando alunos e trazendo mestres para cá e desenvolvendo esse conteúdo aqui, né, em solo brasileiro. É legal. E vem cá, Bruno, você foi muito afetado aí também, como todos nós, quer dizer, você deve ter sido, mas como é que foi essa migração para o digital? Como é que foi essa digitalização das suas atividades? Pô, realmente, acho que é um case interessante, né? Bem, a nossa matriz internacional, a matriz da nossa escola em mandarim chama Changjiang Goshuguan, né? Aqui no Brasil a gente dá um nome mais simples, mas ainda em mandarim, que é Wulindao. E a nossa matriz, ela obviamente começou a quarentena então bem antes, né? Então meu mestre já estava fazendo live, já estava se expressando isso lá em Beijing, né, na China, bem antes. Então eu já comecei a me preparar para o que poderia acontecer aqui. Eu já fazia, né, e continuo fazendo um trabalho de mentoria online, já fazia isso há alguns anos, mas em aulas particulares. Eu confesso para vocês que eu duvidava bastante da eficácia das aulas coletivas. E, desde o primeiro dia de quarentena aqui no estado do Rio de Janeiro, né, minha escola é situada aqui no Rio, nós já estávamos disponibilizando, né, essas aulas coletivas e eu me surpreendi com os resultados, né? Então, eu não acreditava que seria possível, eu mesmo não acreditava, né? E hoje nós temos aulas coletivas online. É claro que você não tem o contato, né? Mas as práticas marciais, por exemplo, como o Kung Fu, o Tai Chi Chuan,
né? São práticas que têm o contato, mas você tem ainda um grande arsenal de outras técnicas, como as práticas respiratórias, alongamento, condicionamento, as práticas de meditação também, né? Então, isso tudo tem continuado online, de forma online. A maioria dos alunos continuam, né, os seus treinamentos. Todo o trabalho que era realizado, né, de mentoria e coaching com mindfulness, né, com as práticas meditativas, já existia essa possibilidade online, isso continua normalmente. Então, eu acho que só se abriram novas oportunidades, né? Espero que a gente possa voltar o quanto antes para o treinamento presencial, né? Porque para a prática marcial é um fator importante, mas, por enquanto, me parecem assim, novas possibilidades se abriram. Deixa eu te fazer uma pergunta, Bruno. Você sente, quer dizer, o isolamento ele traz não só um problema de condicionamento físico, mas também ele acaba gerando muitos problemas, enfim, de você se sentir sozinho, às vezes caminho deprê, psicológicos, exatamente. E a falta do contato. Essas aulas que você faz, reunindo essas pessoas, você vê os alunos também, você percebeu que é possível, mas você sente que a resposta deles também está sendo boa, que isso de fato tem ajudado e que eles têm se integrado a esse novo modelo? Sem dúvida, né? Existem, então, alunos porque eu tenho uma grade, né? No Instituto você já tinha uma grade bem ampla, e hoje em dia essa grade, super ampla é disponibilizada online. Então, a pessoa que quer treinar todo dia, em várias aulas diferentes, ela pode fazer isso. Isso é bem interessante, porque os alunos eles acabam conversando entre si, tendo aquele momento de interação com o professor, mas também entre si. Entre uma aula e outra, a gente sempre deixa uns 10 minutos, 5 minutos finais e 5 iniciais, e do mesmo aplicativo que nós temos utilizado. Então, os alunos continuam conversando, é muito legal. Continua esse momento de interação. Tem um gato, apareceu um gato. Temos um gato. Até me desconcentrou. Desculpa, Bruno. Desculpa, Bruno. Acontece coisas nesse programa aqui. Vou te falar. Agora, um gato. Eu nem vou relacionar o que tem acontecido, mas enfim. O gato apareceu. Tudo bem. Desconcentrou, mas vamos embora. Davi, já que você desconcentrou, aproveita aí nosso correspondente internacional diretamente de Portugal, com a palavra aí para o nosso convidado. Ô Bruno, é o seguinte, eu vejo que nessa sua prática de arte marcial, realmente a questão do offline, ela tá... É difícil você migrar do offline para o online com tanta naturalidade, mas quando você fala de mindfulness, eu acho que isso já acontece, já é mais aceito para o público. Agora que as pessoas experimentaram o teu serviço online e assim elas não precisam mais pegar o carro, ir até você, ou às vezes essa pessoa nem tinha possibilidade de pegar o carro e ir até você porque ela está em outra cidade. Você acha que a pessoa que ela já experimentou seu serviço online, por exemplo, de mindfulness, você acha que ela vai voltar para o offline? Você acha que ela vai voltar a querer estar no mesmo espaço físico que você... Assim, sempre estar no mesmo espaço físico eu acho que é legal. Só que a comodidade de você apertar alguns botões e ter acesso a esse tipo de serviço, de experiência, é também muito legal. Você acha que essa pessoa ela vai voltar para o offline ou ela vai preferir ficar no online? Então, eu já tinha isso antes, né? Então, eu já ofereci esse serviço antes. E muitos dos meus coaches, dos meus alunos que se utilizavam, então, dos treinamentos de mindfulness, eles gostavam bastante quando eles podiam, quando eles tinham a possibilidade de fazer presencial, eles gostavam de participar. Porque é isso que você falou, né? Existe uma energia, existe, uma troca diferenciada, sem dúvida, né? Agora, é uma comodidade, algo a mais. Eu acho que esse momento, né, de isolamento, de quarentena, ele vem abrir oportunidades para alcançar pessoas que não estavam sendo alcançadas antes. Mas me parece, né, com o histórico que a gente já tinha, né, que muitos vão preferir voltar ainda ao treinamento presencial, porque tem um diferencial, né? A energia é um momento
diferente, né, de troca. Essa busca de executivos, Bruno, de pessoas que agora estão vivendo aí, primeiro, uma preocupação muito grande, não só com os seus empregos, mas também como fazer a gestão das suas empresas nesse momento onde existem mais desafios do que qualquer outra coisa, né? Então, como é que eu me reinvento aqui para conseguir vender o meu produto, o meu serviço? Essa galera deve estar meio pirando, né, cara? E nada mais importante nesse momento do que você buscar o equilíbrio, você buscar aí alternativas para deixar a sua mente saudável e mais preparada aí para esse desafio. Essa busca por esse tipo de ajuda, ela aumentou? Como é que você está vendo isso? Sim, aumentou sim. Aumentou porque, como você disse, a pessoa que procura, né, o treinamento, quando você fala então da parte meditativa, né, do mindfulness chinês, por exemplo, da atenção plena, você tá falando de pessoas que entendem que para alcançarem o seu melhor, né, a sua melhor performance, elas precisam trabalhar nelas mesmas, primeiro. Não é algo que vem do exterior, mas um impulsionamento interno. Até, se vocês me permitem compartilhar aqui um símbolo cosmológico chinês, né, o símbolo do Tai Chi. Né? Quando você fala de Tai Chi Chuan, por exemplo, né, em mandarim a gente fala Tai Chi Chuan. O Tai Chi é um símbolo, né, cosmológico que ele é criado pela união dos opostos complementares, que é o Yin Yang, que eu imagino que vocês conhecem, né? Aquele círculo. Então você tem os opostos complementares, que é o símbolo do equilíbrio, e quando esse equilíbrio está em movimento, você alcança o que é chamado de Tai Chi, que é o ápice, é o cume, é o mais alto. Ou seja, Tai Chi, ou até Tai Chi Chuan, significa o mais alto da sua performance ao se movimentar em equilíbrio. Ou seja, quando você é melhor dentro com a sua família, dentro da sua casa, com aqueles que você ama, você vai se impulsionar a ser melhor profissionalmente. O inverso é verdadeiro também. Quando você está bem profissionalmente, você tende a estar bem familiarmente. Isso vai se impulsionando. Então, o princípio que a gente busca, né, como você falou, Márcio, do equilíbrio, esse é um princípio que te leva a uma superação. E essas pessoas que procuram isso, elas veem esse momento, um momento de se equilibrar. Falar assim, cara, eu tô em casa, eu tô aqui, eu não tenho para onde ir, eu preciso lidar comigo mesmo. Eu preciso aprender a me equilibrar agora para que isso terminando, já nesse processo, eu já vou alcançando uma performance mais alta. Mas isso acabando, eu possa me manter dessa maneira. E é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade de equilibrado você alcançar o ápice da sua performance. E quando eu falo alta performance, eu não falo de uma maneira pejorativa ou maquiavélica, né, na qual os fins justificam os meios, não. É equilibrado. É algo realmente holístico e integrado. Então, sim, tem aumentado sim, Márcio. Muito bom. Mas por pessoas que têm essa visão, né? Ou seja, são alta performance genuínos, né? Porque a galera tem que buscar isso mesmo. Desculpa te interromper, Sandro. Não, tranquilo. Eu gostei agora do que ele falou, porque eu tenho esse símbolo tatuado no corpo. Eu acho que sou fã, inclusive. Não precisa mostrar, não quero nem saber mais. Não. A gente aqui, pelo amor de Deus. Mas eu tenho aqui uma coisa interessante, que tem um amigo meu, o Márcio falou, você tem informações privilegiadas da China. Ele falou em off, antes de começar o programa. E eu tenho um amigo meu também que teve informação privilegiada antes de começar a pandemia. Não vem com essa de amigo meu, não. Fala logo. Amigo meu. Não, calma, não posso citar porque você não deixa eu acabar de falar o que ele disse. Ele disse o seguinte, se eu falar o nome, ele me mata. Ele disse que uns 15 dias antes do isolamento, ele se separou da mulher. Então, ele teve informações privilegiadas. Eu só não posso falar o nome. Mas, assim, você não deixa acabar a leitura. Mas, enfim. Esse contato seu lá com o pessoal, onde foi a origem, né, de toda essa confusão, e que existem várias teses aí, várias teorias da conspiração, dizendo que o negócio, que de repente pode ter sido fabricado, que é gripe chinesa, uns gostam de falar assim, gripe chinesa e tal.
Como é que você vê, você que já, né, tem um contato bem forte com a origem, né, de onde tudo começou? Eu posso só complementar Sim. a pergunta? Você sente algum tipo de preconceito dos brasileiros com os chineses? Alguma coisa nesse sentido, Bruno? Isso acontece? Como é que ficou essa história? Porque não tem É, nada comprovado, né? Por enquanto Pois é só é. teorias da conspiração ainda. em primeiro lugar, então vamos abordar as duas perguntas ao mesmo tempo, com uma resposta só. Em primeiro lugar, a gente tem que separar o povo chinês do governo chinês. Exatamente. Então, assim, se existe alguma coisa, eu não sei. Pode existir? Pode. Mas eu não sei, e a gente não pode culpar o povo chinês, que é um povo pô, extremamente dócil, extremamente, eu diria assim, interessante, porque tem muito tanto a aprender quanto a ensinar para nós. Então a gente não pode culpá-los, né, de forma alguma. Isso é muito importante. Eu tenho amigos, por exemplo, que são mestres também e se encontram nos Estados Unidos, por exemplo, na Chinatown, o maior Chinatown dos Estados Unidos, se encontra em São Francisco. Tem um amigo meu que é mestre lá, de artes marciais como eu, formado na China, e ele hoje, olha só, eles chegaram ao nível de criar um grupo de vigilantes. Eles têm muito esse tipo de serviço comunitário nos Estados Unidos. Aí, quando Sim. eu falo vigilantes, eu não quero dizer justiceiros, né? Mas aquelas pessoas são vigilantes comunitários, eles têm um nome específico, quem lembrar esse me fala, é watch, né? São observadores. Isso. E eles acabam, e eles estão ali na Chinatown impedindo que novas agressões aconteçam aos cidadãos chineses ou de origem, né, asiática que ali vivem, né? Isso tem acontecido no Brasil pouco, mas tem, e tem acontecido em outros países como os Estados Unidos. Então, eu acho que em primeiro lugar, eu acho que seria leviano, né, estar aqui falando de qualquer teoria da conspiração, mas eu acho que em primeiro lugar é proteger esse povo, que é um povo sofrido pra caramba, sofrido, é um povo que tem muito a acrescentar, né, com sua sabedoria milenar, como através, por exemplo, dessas práticas, as quais eu sigo, né, algumas décadas já, e também quer muito aprender com a gente, porque enquanto eu morei lá, e em todas as minhas idas para lá, existe sempre a reciprocidade, sempre. Né? E eles sabem receber bem o estrangeiro que tem boas intenções também, né? Assim como nós brasileiros fazemos. Vem cá, Bruno, a gente num papo off, você falou que teve a possibilidade de treinar em vários templos de referência lá na China. Conta um pouco isso para a gente, isso deve ter sido experiência fantástica, né? Você poder ter contato, Sim, enfim. é verdade, é verdade. Olha, é incrível, porque existe um templo de referência, chama o Templo Shaolin. Né? O Templo Shaolin, ele data do século V depois de Cristo, a sua criação. E ele nesse templo se origina o Kung Fu de Shaolin, que é uma arte marcial que influenciou milhares, eu vou dizer milhares de outras artes marciais, tá? Estilos de artes marciais. E além disso, nesse templo foi criado o budismo Zen, né? Em chinês é Chan, né? Em japonês ficou conhecido mundialmente como Zen. E a prática do mindfulness foi na China desenvolvida muito através desse lugar, desse monastério, que é um lugar icônico e todo praticante, né, sempre sonha em conhecer, em vivenciar essa experiência. Eu me lembro que em 2006, quando eu fiz a minha formação, eu tive a oportunidade de ter essa vivência, adentrando ali a cidade, né? Esse monastério ele fica na montanha Song, que é uma das 5 montanhas consideradas montanhas sagradas da China, numa cidade conhecida como Defan, na província de Henan, é no centro da China. E adentrando a cidade, me lembro que assim, de alguns anos, 5, 6 anos atrás, dizia que nessa cidade tinha mais de 100 mil praticantes de artes marciais, só nessa cidade. Né? Tudo inspirado por essa presença do templo. Né? E entrando na cidade, você vendo várias escolas e tal, e pessoas praticando ao mesmo tempo. Incrível, impressionante, milhares de pessoas. As lágrimas caíram do meu rosto, né? Escorreram pelo meu rosto e
E tá nesse lugar, um lugar de que há 1.500 anos desenvolve essa relação entre a arte marcial, a meditação e o autoconhecimento, isso foi marcante para mim e me acompanha, né? Obviamente, em todos os meus treinamentos, os treinamentos que eu ministro. Deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso, Bruno. O contato que você tem com o povo chinês, né? Você percebe que eles estão preparados mais psicologicamente? Não estou falando no sentido de infraestrutura, não. Mas preparados psicologicamente mais do que a gente para enfrentar esse tipo de problema? Você acha que por esses ensinamentos, eu sei que a cultura do Kung Fu ela não é só uma ensinada para o cara que quer aprender a bater no amiguinho, nem se defender, ela é um estilo de vida, de fato, na China, né? E existe esse preparo do interior, né, da cabeça, desse equilíbrio, que a gente percebe muito, a gente fala muito em relação ao japonês, que o japonês é muito disciplinado, que o japonês é muito organizado, mas a gente não tem, eu não sei se pelo fechamento da China durante muitos anos, a gente não tem um entendimento muito grande de como é que funciona o chinês nesse sentido. Tem como dar um panorama para a gente se eles realmente têm uma capacidade de mobilização, de organização melhor do que a gente, nesse sentido? Uau, vamos lá. Eu vou abordar vários tópicos que você colocou na direção da resposta aí. Vamos ver se eu consigo te dar uma resposta legal. Mas Kung Fu, como você falou, significa... Kung Fu vem do mandarim Gong Fu. Gong é trabalho e Fu é homem, porque se remete a tempos ancestrais em que o homem fazia aquele trabalho de roça, aquele trabalho pesado. Ou seja, Kung Fu significa, né, como uma expressão linguística, trabalho duro, né, busca pela excelência. Então, na China, em tudo, né, em que você exerce, né, a dedicação, um trabalho pesado, um trabalho com afinco, tudo isso é atribuído Kung Fu, esse termo Kung Fu. É uma filosofia. Então, eles estão acostumados a trabalhar com esforço, eles estão acostumados a se esforçar. E quando você fala, né, da China em relação ao Japão e como eles têm se preparado para um momento, por exemplo, como esse, eu estava voltando de um outro monastério onde eu tive a oportunidade de treinar, que é o monastério Wudan, no interior também da China, na província de Hubei, e eu estava num trem, né, e eu estava ouvindo a conversa entre uma criancinha, essa menina devia ter uns 8 anos, e a sua avó. E a menina falou assim: vovó, olha só, como foi que o Japão, uma ilha tão pequenininha, dominou a China, um país tão grande? Olha só, eu estava no trem ouvindo essa conversa e a avó falou assim para ela: minha filha, porque o povo japonês é um povo muito disciplinado. Um japonês vale por 10 chineses, porque o povo chinês é preguiçoso igual você, que não quer fazer seu dever de casa. Por isso que você, olha, mas ela falou isso com uma intenção, por isso Incrível. que você tem que estudar muito para um dia ajudar o seu país a ser um país melhor. Então, existe dentro da cultura chinesa uma busca por essa performance maior, né, o Taiji, o Kumi, o mais alto que você pode chegar. Essa busca se chama Kung Fu, que é o caminho, a busca pela excelência, pelo trabalho duro. E existe isso de uma maneira generalizada. Então, eles estão acostumados. Isso por quê? Porque os caras enfrentam guerra desde sempre. Sabe? É um país que vive dificuldades desde sempre. Desde sempre existe a luta pela subsistência, a luta para que você possa se desenvolver. Então, você me pergunta, poxa, eles estão mais mentalmente, psicologicamente ou emocionalmente preparados para isso? Sim. Sim. Porque eles já passaram por muitas outras, né? Eles têm um histórico nesse sentido. E eu tenho contato, né, contato sempre, né, com os meus amigos, irmãos e mestres da China. Eu tive falando com eles esse final de semana, com um deles mesmo, e ele tá tranquilo, sabe? Já tá tudo acabando lá, tudo passando, ele tá tranquilo e tá pronto para se adaptar ao novo mundo que tá chegando, né? A gente está num processo de adaptação durante a quarentena, mas a gente vai passar por um outro processo quando ela terminar. Sem dúvida. Tá? Sim, inclusive até tá rolando também um post bem hypado na internet, que a habilidade de responder a um evento inesperado, no caso aqui da pandemia, seja ele bom ou ruim,
é um indicador primordial da competitividade de uma empresa. Então, é bem legal isso, porque o tempo de resposta hoje tem que ser muito rápido. As empresas que ainda estão pensando, ou o empresário que ainda está pensando como fazer, vai estar ficando para trás ou não vai conseguir fazer mais. Vai chegar uma hora que vai fechar. Aliás, vários já fecharam, né? Aqui no Rio de Janeiro eu tenho informações, inclusive, que grandes shoppings, tipo um Barra Shopping da vida e tudo mais, várias pessoas já estão, empresas estão devolvendo as lojas, os acordos estão difíceis, aqui o prazo de retorno cada vez é esticado, né? No caso do Rio de Janeiro específico, se estica o prazo, aí dá um prazo de 15 dias, mais 15, a gente já está indo para 2 meses, se é que já não completaram 2 meses. Então, assim, é uma coisa complicada, e como a gente fala aqui, a nossa proposta do programa, né, são reflexões e análises dentro desse universo do empreendedorismo, marketing e entretenimento, a gente fica preocupado porque não dá para você pensar muito hoje. Ou você migra para o digital, ou você tira umas férias. Entendeu? Como várias empresas estão fazendo por aí, dão férias coletivas para os empregados, os pequenos fecham, mas a capacidade também dele retornar, como a gente já viu aqui com o Bruno e com outras pessoas que já falaram isso, outros convidados, é bem maior do que uma empresa grande, que se quebrar, dificilmente vai abrir de novo. Então, assim, eu acho importante a gente ter, hoje em dia, esse pensamento, né, essa mentalidade, esse mindset alterado para que seja mais rápido, né, que as pessoas, principalmente os empresários, não só não tente segurar, né, os empregos, né, enfim, que é uma coisa difícil também, mas que o tempo de resposta seja mais rápido. E isso, de fato, dá uma grande vantagem competitiva. Bate até com o que vários escritores, enfim, Porter, Drucker, falam e tal, de você ter um tempo de reação mais rápido para poder se manter vivo. Nunca foi tão, digamos, evidente, né, o que esses caras escreveram, livros, inclusive, que datam do século passado, né, do século XX e tal, e que você vê acontecendo, entendeu, numa velocidade absurda hoje, né? Fizeram até a própria edição do Kotler, né, do Marketing 4.0, que é impressionante, como o que ele escreveu, lançado há pouco tempo, hoje nunca foi tão evidente, né? Atual, né? Atual, e como é que vai? A gente tem que realmente estar atento para essas coisas, porque resistir a uma tendência é uma coisa, resistir a um fato inerente, mas é um fato que está acontecendo, é complicado, né? Isso E eu não sei se essa é uma história que ele contou, e eu não sei qual é a relação também, mas é um cara muito famoso e durante muito tempo foi um expoente do Kung Fu, Bruno. Que você está aí? Ah, tá. Aqui deu uma travadinha. Que eu lembro de um vídeo que circula na internet já faz muito tempo do Bruce Lee falando que as pessoas têm que ser como água. Exatamente o que eu ia falar. É exatamente o que eu ia falar sobre essa colocação aí do Sandro. Isso é um pensamento, Márcio, muito antigo, né? Porque, na verdade, Bruce Lee parafraseou Sun Tzu, que parafraseou Lao Tzu. Né? Lao Tzu que escreveu há 5 séculos antes de Cristo, né? O livro conhecido como Tao Te Ching, ou em mandarim Dao De Jing. Né? E Bruce Lee fala isso, cara, você tem que ser adaptável. Essa é uma filosofia que a gente carrega, né, nas nossas práticas, o povo chinês está acostumado com isso e você tem que se adaptar. Você coloca água na garrafa, ela toma a forma da garrafa. Você coloca água na xícara, ela toma a forma da xícara. No bule, é um bule. Então, isso faz parte da cultura. Agora, né, algumas pessoas não receberam, né, esse incentivo, né? Então, chega num primeiro momento, acabam entrando assim num estado de pânico, de branco, né? Acabam travando e precisam agora receber, então, essa informação, a receber eu acho que é mais uma palavra de ânimo. Cara, vamos se adaptar, vamos todos sermos como a água. E isso, Bruno, isso requer uma coisa que você falou, que é o poder da mente. E sobre isso eu gostaria de entrar mais aqui contigo na conversa, que é o seguinte: quando eu estava fazendo uma pesquisa
Eu escrevi um livro chamado Startup Pós-Digital, link aqui na descrição. E quando eu estava fazendo essa pesquisa, uma coisa me chamou muita atenção, que era o seguinte: o porquê que as empresas do Vale do Silício, por exemplo, elas tinham uma capacidade muito grande de inovação em relação às outras empresas brasileiras e no resto do mundo, e eu vi que existia uma figura de um coaching ali dentro, que era alguém que ele estimulava a alta produtividade, era alguém que estimulava a inovação, era alguém que estimulava aquele executivo a pensar... Aí, o livro alguém que estimulava aquele executivo a pensar 360, porque era uma fase ali nos Estados Unidos que os coaches eles foram contratados para transformar o chefe em um líder. Então não existia mais aquela figura hierárquica que você tem que fazer porque eu mando em você. Era uma coisa de você pensar no seu funcionário mais como um colaborador e como um seu cliente. Você tem que vender uma ideia para esse cara. Se esse teu funcionário comprou a tua ideia, peraí, então numa visão 360, isso melhorou a minha relação com o funcionário, mas também melhorou a relação dentro de casa, porque eu consigo me relacionar melhor com a minha esposa, com meu filho, com meu irmão, enfim, com todo mundo. E isso dentro da cultura americana se tornou uma coisa, legal, uma coisa que vamos tirar somente do ambiente empresarial e vamos trazer esse coach para a nossa vida também. Cara, isso eu vejo acontecendo na Europa, isso acontece em Israel. Por algum motivo sobrenatural, no Brasil isso virou um mimimi. Então você fala assim de coaching, você fala de mindfulness, assim, isso é muito legal para o mimimi, isso dá muito meme, ou então isso é uma coisa assim que a minha esposa ela fala sobre espiritualidade, ela fala sobre consciência, eu sou um empresário, eu sou muito sério para falar sobre isso. É verdade. Mas, cara, isso é uma coisa sobrenatural, porque isso funciona e dá resultado, assim, Vale do Silício, inovação. Como é que você vê no teu dia a dia isso, Bruno? Fala um pouco mais aí pra gente. Davi, sua colocação é muito interessante, porque é exatamente isso. Olha só, os meus clientes, meus grandes clientes, são empresas de tecnologia aqui no Brasil. Boa. A mesma coisa. São pessoas que trabalham são startups, são pessoas que trabalham com a tecnologia, são empresas que trabalham com blockchain, são pessoas que já saíram da caixa. Elas entenderam que precisam disso. E aí, quando você vai ver a origem desse, como você falou, lá no Vale do Silício, você vai ver Steve Jobs, né, que era praticante de mindfulness, você vai ver empresas como Facebook, Google, que disponibilizam a prática para os seus funcionários, sabe? E aqui no Brasil acha que é perda de dinheiro. Não temos dinheiro para investir nisso. Não, tudo bem, mas você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Não tem jeito. Por quê? Porque é justamente onde o Sandro estava apontando ali, essa capacidade de transformação, de criação. Quando você acessa o seu ser interior, você começa a se libertar de amarras que impediam a sua criatividade, impediam você de ver fora da caixa, impediam de ver coisas que às vezes até eram aparentes, mas que você não conseguia enxergar, porque a sua mente estava superficialmente tomada por preocupações, anseios e te impediam de ser melhor, de ser mais produtivo. O trabalho de coaching, então, é um trabalho que faz você adentrar nesse eu interior, ele te coloca, te choca, né, com quem você realmente é, com aquilo que está dentro de você. É um trabalho 360, que assim como eu falei, como o Tai Chi, ele vai te levando de forma equilibrada para o seu melhor. E os trabalhos de meditação, como mindfulness, como práticas transcendentais, são trabalhos que da mesma forma vão levar você para experimentar esse seu eu interior e se libertar de amarras que estão te impedindo de crescer. Essas empresas viram isso, e empresas aqui no Brasil também estão vendo isso. Mas, por enquanto, o que eu vejo é que na área da tecnologia, essas empresas estão inspiradas, vendo, né, porque elas estão vendo de perto, né, as suas, talvez concorrentes, ou talvez nem sejam concorrentes, mas inspirações, né, estrangeiras, né?
essas empresas estão adotando essas práticas. Eu fiquei tão encantado com a possibilidade, com os resultados que esses coaches eles levavam para essas empresas de tecnologia, que eu fiz uma formação de coaching com o Tony Robbins, e aí juntei com os meus 7 anos de estudo de cabala. Enfim, a questão é, eu vejo hoje ferramentas de coaching, de mindfulness e de meditação tão importante quanto você aprender vendas, quanto você aprender programação, quanto você aprender... Se você não incorporar isso para a tua vida, você sempre vai estar pegando um conhecimento pela metade. Então, assim, esse conhecimento a gente precisa trazer para a nossa vida, para a nossa empresa, para 360. Não dá para você utilizar metade dele, você tem um potencial para utilizar todo ele. Davi, vou te dar Desculpa, pode falar, Bruno. Davi, eu vou te dar um exemplo. Eu fui convidado para dar aula na escola da minha filha para todos os professores. Então eu fui convidado e tal, eles então me chamaram para dar uma palestra de mindfulness para todos os professores. Depois de dar aula para todos os professores, o diretor do colégio falou assim, eu acho melhor você dar para todos os funcionários. Eu dei para todos os funcionários, juro. Não, calma, não acabou. Eu dei para todos os funcionários. Me ligaram de Brasília, porque é um colégio muito grande, é um colégio internacional, né? É um colégio que existe milhares de colégios espalhados pelo mundo, milhares literalmente, é um colégio muito grande. E aí a liderança, né, brasileira aqui do Departamento Nacional, eles têm uma nomenclatura diferenciada para isso, mas ela me convidou então a dar aula para todos os diretores do Brasil inteiro, tá? E aí, isso foi se multiplicando e continua, essa brincadeira continua. O que eu quero dizer é o seguinte, a professora da minha filha, a minha filha tem 5 anos, né, na época ela estava com 3 ou 4 anos, não me lembro, e a professora falou assim, gente, agora vamos fazer a respiração do papai da Amanda? A Amanda é a minha filha. Então, assim, vamos fazer a respiração? A minha filha hoje, ela fala para pai, calma, pai, respira. Ela fala assim para mim, opa. O que eu quero dizer é o seguinte, Davi, o que você está falando, eu não tenho dúvidas que vai ser uma realidade para todas as pessoas. Esse tipo de trabalho ele vai ser imperativo. Todas as escolas vão ter um trabalho como esse. Em pouco tempo, elas precisam ter. Por quê? Porque não adianta você ensinar matemática, mas não ensinar a pessoa a usar a matemática, está habilitada emocionalmente para se utilizar disso. E é isso que vai acontecer. Eu concordo 100% com o que você está falando, mas tem acontecido. Eu dou assessoria, né, e trabalho com professores e alunos de outras escolas aqui no Rio de Janeiro também, além da escola da minha filha, por exemplo. As pessoas estão se voltando para isso, mas ainda tem muito mimimi, a gente tem que acabar com isso. Programas como o de vocês. Tamo junto. Não à toa... Bruno, pô, já criamos, vamos criar uma hashtag, hein? Vamos criar uma hashtag daqui a pouco, já lançar a hashtag. Chega de mimimi. Não à toa, as empresas que revolucionam o mundo, a nossa maneira de viver, são as empresas de tecnologia que já adotaram esse sistema e que fazem uso desses ensinamentos. Então, não é por coincidência não, meu amigo. O cara que quer mudar, que quer trabalhar em alta performance, ele tem que se preparar em todos os sentidos. Porque, bicho, olha só, tem gente que estuda a vida inteira, de verdade, estuda a vida inteira, mas não tem preparo psicológico para poder exercer aquilo que estudou. E ele passa a vida só estudando, morre estudando, e o que ele ofereceu de bom, né? Qual foi a troca que ele deu para quem ensinou, para a gente, para a humanidade? É porque o cara não tem a capacidade, ele tem a capacidade de aprender, de absorver, mas ele não tem a capacidade de utilizar aquele conhecimento, de colocar aquilo em movimento. Então, tudo isso é técnica, tudo isso é aprendizado, não é só o estudo que eu digo formal, né? Você aprender lá a matemática ou a física, ou seja lá o que for. Você tem que, de fato, aprender, como o Bruno falou muito bem dito, aprender a utilizar essa ferramenta, porque, do contrário, ela não vai servir de nada. E, Márcio, vou te falar o seguinte, na faculdade de administração, a gente aprende como você fazer um planejamento financeiro, você fazer alguma contabilidade organizada, você fazer recursos humanos, você só não aprende o seguinte, o que você vai fazer quando você quebra, quando nada disso deu errado. Cara, é aí que você vê que toda essa questão de Bauman, de sociedade líquida, de resiliência, de resistência, cara, não tem nada tecnicamente numa faculdade que te ensine isso.
mas exatamente isso que você precisa, porque quando a gente vê esses exemplos de empresas bem-sucedidas, é a empresa que pivotou do MVP, do pivotou, na 10ª tentativa o cara deu certo. Mas assim, se o cara não tivesse um psicológico para entender que ele precisa ser resiliente ou líquido para suportar esses 9 quebra-quebras, ele não chega nesse 10º. A gente tem uns exemplos... Essa é a prática. A gente tem uns exemplos que são natos, né? Que o cara já nasceu com esse conhecimento, já nasceu assim, é um dom que o cara tem. Né? Inclusive, o que você falou, Davi, tem até a ver com o que estão falando muito também na internet, que é o seguinte: eu não me limito a ser o resultado de tudo que eu quis e conquistei. Boa parte de mim é a soma do que perdi e desisti. Exatamente. E era o exemplo que eu ia dar. Você pega uma história do Walt Disney, por exemplo, e, cara, tinha tudo para dar errado, porque ele foi, tudo deu errado na vida dele. Cara, tudo mesmo, assim, o cara, pô, nasceu numa família muito pobre, teve que, sabe, se superar, e a família dele também, ele quebrou 500 vezes. Spoiler do filme do Walt Disney, tem 2 horas, 1 hora e 59 minutos ele se dá mal. Pronto, esse é o spoiler do filme. O cara na miséria, apareceu um rato na frente dele, desse rato ele fez o Mickey. Pô, o cara é um monstro, cara. Então, existe um cara que nasceu com esse dom, mas os que não nasceram, eles precisam ter esse conhecimento, eles precisam ter essa habilidade, porque você tem, cara, todo momento se superar. A gente está num momento de superação coletiva, que todo mundo tem que se superar ao mesmo tempo. Mas o natural é que você, em algum momento da sua vida, você tem que se superar. Seja numa dificuldade do seu relacionamento em casa, ou com o pai, ou com a mãe, você que é mais novo, ou com a sua mulher quando você já está casado, ou seja no trabalho, a relação com o chefe, ou com algum colega algum par seu que não esteja ali em sintonia com você. Então, na verdade, a gente tem que se superar várias e várias e várias e várias vezes ao longo da nossa vida, né? É claro que não tem tantas grandes catástrofes para que a gente consiga subir esse papo e colocar esse papo numa mesa onde todo mundo esteja, na verdade, hoje falando sobre a mesma coisa. Mas é uma oportunidade que a gente tem de se reinventar e de trazer esses ensinamentos, essa bagagem para o nosso cotidiano, para a gente começar, de fato, a aplicar essas coisas nas nossas vidas. Então, é uma oportunidade, eu acho que é na China que dizem que oportunidade e crise é um negócio bem parecido, Bruno? É muito legal você ter falado sobre isso. Sim, exatamente. Então, bem, primeiro eu quero dizer uma coisa. A palavra em chinês, em mandarim, para crise é weiji. Então, se entende que o weiji é formado por 2 palavras. Wei, que é de perigo, e di é uma palavra que somada a hui, de hui, é oportunidade. Olha só. Então algumas pessoas falam assim, não, calma aí, não, é balela isso que dizem na China que crise e oportunidade formam a mesma palavra. Não é balela não. De certa maneira formam, tá? Então, e quando você observa com o pensamento dicotômico chinês, esse pensamento em que tudo você tem opostos que se complementam, fica claro que toda crise traz uma oportunidade, sem dúvida. Então é a hora, Márcia, de aproveitar isso, como você falou. Cara, todo mundo está correndo juntos. Isso é muito legal. Você falou, muito interessante. Todo mundo está tendo que se superar ao mesmo tempo. Mas isso é legal porque está se formando uma corrente. Eu conheço vários grandes empresários que estão trabalhando nessa corrente. Uma corrente realmente para que um puxe o outro, sabe? Que um venha a realmente animar o outro a ser melhor do que já é, se adaptando, né, como a água, ao novo mercado, às novas circunstâncias e sendo um profissional melhor, uma pessoa melhor. Esse é o momento para isso. É uma oportunidade. Então, independente do que possam dizer, o Weiji de Hui, oportunidade, essa crise traz uma oportunidade para que você seja melhor, porque você está na sua casa, você tem que ser melhor em casa, para que você seja melhor profissionalmente. Legal. Eu tenho um ditado que eu levo como um mantra da Alba, que diz que o que torna irrealizável um sonho irrealizável não é um sonho em si, é a inércia de quem sonha. Então eu acho que isso é bem o que a gente está falando, e eu vou aproveitar para lançar uma ideia também.
de uma hashtag distância não diminui a importância, já que estamos todos online e vendo que, como o Davi bem fala aí, bem falou nos programas anteriores, que a sigla é EAD, né, ensino à distância, segundo o Davi, né, não é mais a distância, né, é ensino online, é ensino digital, porque a gente não, essa distância não existe, a gente está próximo aqui um do outro. Distância é pegar carro. 2 cliques não é distância. É verdade. Não, distância não diminui a importância. Eu gostei. Vamos subir essa hashtag aí também, sugerir para a galera, que eu acho que é por aí mesmo, né? A gente tem que se virar, e acho bacana esses assuntos a gente abordar, porque talvez se não fosse a pandemia agora, quer dizer, com certeza se não fosse a pandemia, esse programa não existiria, porque estaríamos todos ocupados com seus afazeres e com aquele problema do tempo, que a gente sempre fala também. Sempre não tem, falta tempo, e agora a gente sobra tempo. Mas você vê, Sandro, como é que é uma coisa muito mais daqui do que da realidade, porque para o meu negócio, por exemplo, não mudou muito. Eu tenho o mesmo tempo que eu tinha antes, eu tenho hoje. Mas só da gente repensar a questão do tempo já nos coloca em movimento. A gente já consegue liberar mais tempo, mesmo não mudando nada. Então, assim, tem gente que só de mudar o conceito de tempo, não, agora está todo mundo com o tempo. Você acredita tanto nisso que acaba roubando mais tempo, cara. Você não precisa nem ser uma realidade. Também, Exatamente. No meu caso, de fato, me deu mais tempo, porque eu não fico tão home office. Aliás, eu até nem curtia tanto home office, mas o problema que eu acho do home office só é que me dispersa mais, entendeu? Quando eu estou no ambiente de trabalho, eu estou focado naquilo, na minha proposta. Quando eu estou em casa, aí fazer uma brincadeira agora com o Davi, por exemplo, vem um gatinho, aí aparece, faz um carinho, eu tenho um cachorrinho. Aí, quer dizer, você está aqui concentrado, o cachorrinho de repente quer um carinho, batem na porta, toca o interfone, enfim, acontece 1000 coisas que me dispersa mais. Que na agência não, na agência não, você está mais focado, eu acho, né? Eu também sou geração X, estou me adaptando também, mas enfim, mas eu acho que um outro ponto da cultura oriental que eu acho que difere da nossa. Os caras, eu não sei como é que eles conseguem, mas são todos, me parecem, muito concentrados. Pelo menos essa é a percepção que a gente tem. Que o povo oriental, de fato, ele é um povo que é mais focado, assim, mais concentrado, e se dispersa, tem uma dispersão menor do que o povo ocidental. Eu não sei se isso é uma realidade ou se é só uma percepção nossa, mas é uma coisa que, enfim, em brincadeiras, em piadas, em filmes, acontece muito, né? É verdade. Mas é real porque o ideograma, por exemplo, de mindfulness, o ideograma de mindfulness na China, né? Então, mindfulness é uma palavra que está na moda hoje, mas o conceito é milenar, pô. Tá de brincadeira, né? Como eu falei, eu estudei numa escola de 1.500 anos, né? A minha escola, que eu represento, em 400 anos, né? Então, assim, já é um conceito milenar. E na China não chama mindfulness, né? Na China, na verdade, mindfulness chama Nian. Agora é muito legal. Nian, você fala, mas Nian não me ajudou na mindfulness, e Nian não sei o que é do mesmo jeito. Mas eu vou te falar como é que é o ideograma. E aí você vai entender. Nian é formado por 2 radicais. O primeiro radical é agora. E o segundo radical é coração. Coração no agora. E, cara, isso muda tudo. Isso significa presença. Então, eu não estou aqui pensando no que eu vou fazer depois. Eu estou aqui focado, concentrado no que eu estou vivendo agora. É o meu coração no momento agora, presente. Eu não estou aqui pensando no meu passado. Eu estou aqui agora. Isso muda tudo. Isso muda a sua relação com o seu trabalho. Voltando aí para aquele 360 que o Davi comentou. Muda a relação na sua casa, com você mesmo, com tudo que você se propõe a fazer. E é real. Agora, é algo que estamos aprendendo no Ocidente agora, entre aspas, com uma nomenclatura agora americana, é algo que eles já fazem há milênios. É verdade. Fala, Davi. Eu diria exatamente isso. As coisas precisam... Elas surgem no Oriente e depois elas são empacotadas num modelo mais marketing para serem consumidas e digeridas melhor
no Ocidente. É como o Sol, né? O Sol ele nasce no Oriente e depois ele chega no Ocidente. Assim é o nosso conhecimento. Mas, cara, isso daí que você está falando é essencial, cara. É essencial. O que você pode partilhar para a gente como uma estratégia ou uma ação que a pessoa possa fazer agora? Porque essa questão do mindfulness que você falou agora, você destrinchou na questão chinesa. O que eu acho importante disso é o seguinte: sempre quando a gente está muito no passado, a gente fica muito nostálgico, depressivo. Sempre quando a gente está muito no futuro, a gente fica muito ansioso. E o agora é o único momento que a gente pode fazer alguma coisa, que a gente pode fazer a diferença. O que você pode compartilhar para a gente, seja algum exercício, algum pensamento, alguma sabedoria, que a gente pode... Pô, chegou o gato de novo. Pô, tava um momento super da conversa. Mas o que você pode partilhar para a gente fazer, para a gente fazer no agora, para a gente trazer o agora para o momento presente? Bem, se vocês me permitirem compartilhar, eu tenho um canal no YouTube com vários exercícios que gratuitos você pode fazer e vão te ajudar a viver isso. A meditação é uma maneira muito importante para isso. E o que eu posso compartilhar com você agora é a importância de você acessar uma ponte entre o seu corpo e a sua mente. E essa ponte que vai fazer, então, com que o seu corpo e a sua mente se equalizem estando no momento presente, essa ponte é justamente a coisa mais importante que você está fazendo agora. Qual que é? Respirando. A respiração... Existe um estudo publicado na Science Magazine, naquela revista famosa. Desculpa te interromper, Bruno. Eu não sou inteligente assim, não, mas é que eu tive muito tempo de aulas com o mestre, então eu tô ligado. A respiração, então, ela é imprescindível. Esse estudo da Science Magazine, publicado em março de 2017, comprova a existência de neurônios que fazem essa ligação entre o padrão respiratório e o seu padrão emocional. Olha que incrível, é incrível. E aí você vê uma pessoa que está com raiva, como é que ela respira? Ofegante. Uma pessoa, e aí você fala para ela, calma. Não sei se vocês lembram dessa história do vovô. Olha só que legal, né? Os nossos avós já falavam, calma, respira fundo e conta até 10. Pô, respira fundo. Que padrão emocional você está trazendo? Tranquilidade. E conta até 10. Por quê? Porque você vai fixando esse padrão emocional de tranquilidade e você já não age da mesma maneira. A respiração, então, ela vai te trazer para o presente. É uma maneira simples e fácil. E é praticamente, né, o gatilho que todos os meditadores, praticantes de mindfulness, transcendentais, dentre outros, se utiliza a meditação como a respiração, como uma primeira porta para esse estado mental de atenção plena. Esse estado mental de atenção plena, chamado em inglês de mindfulness, em chinês de Nian, em outras línguas aí eu já não sei. Mas esse estado mental que você começa a acessar através do presente, da concentração, ou melhor, da higiene mental, e a respiração pode fazer isso. Tem vários exercícios que eu vou compartilhar então com vocês, fiquem à vontade. E eu queria, junto dessa questão da meditação, compartilhar um estudo que foi realizado pela Kanagawa Medical Association, no Japão. Esse estudo foi uma pesquisa feita com mais de 19 mil pessoas. Eles constataram que 6 respirações profundas já eram suficientes para redução do seu ritmo cardíaco, tá? E também da sua pressão arterial. Ou 6. Hoje o Google Watch te lembra de 1 em 1 hora para você respirar durante 1 minuto. 1 minuto dá mais do que 6 respirações profundas, tá? Por quê? Porque olha só, mais uma vez o Vale do Silício ajudando a gente, incrível, a acessar conhecimentos milenares que funcionam e estão sendo comprovados cada vez mais. Então a respiração, ela tem essa ponte com o presente, com o emocional e também com o seu físico, pressão cardíaca, batimento cardíaco. Legal. O seu canal a gente vai colocar para
o pessoal acessar aqui na descrição. A gente coloca aqui na descrição e com certeza o pessoal vai prestigiar sim. E a Geu também, a gente vai prestigiar com certeza. Gente, eu tenho que ir encerrando esse bate-papo super legal aqui com o Bruno, mas antes tem um meme aqui que é muito engraçado, enfim. Postaram o seguinte: agora eu entendi quando a minha mãe falava o ditado: você não vai sair de casa nem aqui nem na China. Eu não podia perder essa, mas enfim. Márcio, eu vou aproveitar aqui contigo hoje para a gente começar a finalizar o programa, por favor. Eu quero agradecer a participação do Bruno, é sempre um papo incrível. O Bruno é um cara diferenciado, realmente tem muito para ensinar e para fazer pensar, que eu acho que o mais importante hoje, Bruno, a gente vem falando aqui, é justamente a gente poder revisitar aqui a nossa cabeça, né? Parar de viver esse mundo externo que consome a gente pra caramba no dia a dia e começar a olhar um pouquinho para a gente e ver as soluções que estão dentro da gente mesmo, que às vezes a gente não acessa porque está ocupado aí fazendo coisas banais como dirigir. É verdade, a gente fica no trânsito xingando o amigo do lado, o cara que te fechou, tá ali naquele momento de estresse, de raiva, quando você podia, sei lá, talvez ligar um som e deixar o cara te fechar, e se não bateu, graças a Deus, seguir o teu caminho ali e tentar refletir um pouquinho mais, ser uma pessoa melhor. Então a gente está tendo oportunidade sim, cara, de se reinventar, de se melhorar e de buscar esse conhecimento que você aí tem condições de levar para muita gente. Então, agradecer aí tua presença e dizer que eu sempre fico muito feliz de bater esse papo contigo. A gente já se conhece há algum tempo e levar isso para as pessoas para mim, uma grande satisfação. Beleza. O nosso correspondente internacional da Europa, por favor, suas considerações finais antes do nosso convidado se despedir. Agradecer muito ao Bruno e dizer o seguinte, você falou da respiração, e aí quem está assistindo a gente pode pensar o seguinte: pô, mas isso é muito básico, a coisa da respiração, isso é muito... É que a gente tem uma expressão em inglês que é o take it for granted, né? A gente aceita que a respiração é quase que um movimento involuntário, como se fosse uma batida do coração que a gente não pode controlar, mas diferente da batida do coração, a respiração a gente pode controlar. Se a gente estiver num momento muito nervoso e controlar a nossa respiração, a gente vai jogar nosso pensamento, vai começar a controlar nosso pensamento para algo mais tranquilo, ou se a gente precisa de mais adrenalina e a gente precisa se motivar para a gente entrar, fazer um exercício, a gente, através da nossa respiração, a gente também pode conversar com o nosso pensamento. Ou seja, existem muitas coisas à nossa volta que a gente não pode controlar, mas tem muita coisa dentro de nós que a gente acha que é involuntário, mas que a gente pode e deve controlar. Isso é consciência da nossa cabeça, do nosso corpo, da gente começar a conectar cérebro e coração, que eu acho que é o grande mensagem que a gente pode passar aqui desse programa, que é o seguinte: cérebro, coração devem estar conectados. E quando que a gente vai fazer isso? Agora, na hora da quarentena, cara. Na hora da quarentena, para um pouco com o lance do Netflix, para um pouco com algumas outras coisas. Você pode maratonar a tua série, mas assim, galera, é agora. Esse é o grande momento para a gente fazer esse exercício. Então, Bruno, muito obrigado, cara. Portas abertas aí para você sempre, cara. Beleza. Bruno, com você. Aí eu também faço as palavras dos meus colegas aqui, faço as minhas. Muito bacana. O Márcio tinha falado que você era uma pessoa de fato diferenciada, que ia agregar muito para o programa, e de fato foi uma honra aqui tê-lo, e pode voltar quando quiser. Você não pede, você manda. Poxa, gente, muito obrigada. Como eu falei, é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Márcio é um cara que eu admiro e é uma pessoa muito querida mesmo. E foi um prazerzaço conhecer Davi e Sandro. E eu queria colocar tudo isso em duas expressões. Né? No Kung Fu a gente se cumprimenta dessa maneira. Né? A mão direita fechada, eu queria convidar vocês a fazer esse cumprimento comigo. Eu vou explicar o que significa. Chama Bao Chuan Li. A mão direita fechada simboliza a força. Tudo isso
toda a força que a gente está precisando para sair desse momento. Para sair desse momento, e eu costumo dizer, mais forte do que a gente entrou. A força que a gente adquire quando a gente para e olha para dentro de si, porque você não vai conseguir essa força fora. Essa força está dentro de você, como o Davi colocou. Então, essa força sendo canalizada. Então, não é uma força que está aí a esmo, ela está sendo canalizada para os seus objetivos, para a conclusão, está sendo canalizada para a conquista de um mundo melhor, a conquista dos seus ideais. E eu queria deixar, então, esse cumprimento, queria convidar vocês a fazer isso como a gente faz nas nossas aulas, e com duas expressões, como eu disse anteriormente, trabalho duro e dedicação, que é uma tradução do que é Kung Fu, né? Como eu falei, é uma busca por excelência através do trabalho duro e da dedicação. Então eu falo trabalho duro, vocês respondem dedicação, pode ser? Pode, Claro. claro. Então a mão direita fechada, esquerda aberta. Isso. Trabalho duro. Dedicação. Dedicação. Gente, muito obrigado por me receber. Obrigado, Bruno. Foi um prazer. Excelente. Muito Muito bom, muito bom. Valeu.